mocosada, nas escondidas. Ninguém vai saber o que é. É. Oi, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai conversar com vocês mais uma vez sobre um livro único, uma leitura conjunta que a gente fez nesse mês, que é Moxie, Quando as Garotas Vão à Luta. Yay! Fight like a girl! Esse livro aqui é a publicação recente do grupo editorial Record pelo selo Verus. E desde que eles mostraram pra gente nas news, a gente ficou bem curiosa, porque afinal de contas a gente tá, tentando aí cada vez mais firmar o feminismo e a Mostrar igualdade. que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens. E esse livro aqui é um YA contemporâneo, assim como o último livro também que a gente comentou aqui, mas que traz uma discussão muito interessante. Como no último livro que a gente falou Por também. isso que está no título, né, gente? O título do livro e discussão. Então, é o que a gente vai fazer por aqui hoje, além de contar pra vocês, é claro, sobre do que o livro trata. Em Moxie nós vamos conhecer então a Vivian Carter, uma garota que está no 2º ano do ensino médio, e ela já tá cansada de tanta coisa negativa que tá acontecendo no colégio dela, mas o principal problema desse colégio é a quantidade de garoto escroto. Machista. E o pior de tudo que a gente vai ver é que não são só apenas os garotos, o pessoal do futebol, né, como a gente tá acostumado a ver em filmes e tudo mais, mas os próprios professores, os próprios adultos desse colégio. Os diretores são muito machistas e as meninas estão sofrendo muito com esse machismo que está sendo imposto, essas regras idiotas, tanto regras de vestimenta quanto regras de como elas devem se portar. Mesmo, né? É, porque elas não podem usar tal tipo de roupa porque vai chamar a atenção dos meninos, elas não podem falar de um jeito ou agir de uma maneira que os garotos podem pensar coisas. Então elas têm que ficar bem travadas, bem robozinhos, porque os garotos não têm ideias. E eles podem tudo, E eles né? podem absolutamente de tudo, de usar roupas com mensagens subliminares. Tipo, escrotas, sexuais, assim. Sexuais, que tem duplo sentido, sabe? Então, enquanto elas têm que praticamente usar aquela roupa sacão, assim, sabe? Não poder. Eles estão lá livres pra fazer qualquer coisa. Até porque um dos guris mais escrotos do colégio é o filho do diretor. Então, assim, elas estão, sério, coitados. E o pior é que a gente vê muito isso, né? E hoje em dia, graças a Deus, aos poucos, né? Passos bem lentos, mas a gente tá conseguindo, né, acabar um pouco com isso. E aqui é mostrado de uma forma muito real. Isso. E tudo concentrado nesse colégio. Isso. A gente não falou ainda, mas a Vivian, ela foi criada só pela mãe dela. Então, e a mãe dela era uma pessoa, quando adolescente, que lutava muito pelos direitos das mulheres. E ela era bem rebelde, ela Isso. gostava de ouvir músicas punks. tudo sempre com vocalistas mulheres. E a gente vê também no decorrer do livro que ela ainda é assim, né? E ela passou isso pra filha dela também, sabe? Esses gostos que ela tinha, ela passou pra filha dela. A Vivian é mais tranquilinha. Isso, ela passou, mas a Vivian não chega ainda, né, no início do livro, a transparecer, vamos assim dizer, tanto quanto a mãe dela era. Tipo, a mãe dela mesmo era, tipo, lutadora mesmo. Ela era punk rock, assim, sim, sabe? maravilhosa. Cabelo cortado e pintado e se vestia... Tipo, saía das regras, né? Exatamente. Mas a Vivian não, ela já é mais certinha, assim, sabe? Não incomoda, Ela não é uma responde garota ninguém. tranquila, Assim, ela não arranja confusão até os avós, né? Que ela mora pertinho dos avós. Também diz, a Vivian não arranja confusão nenhuma, a Vivian não sei o quê. Ai, que bom ter uma Isso. garota tão tranquila pra cuidar, Exatamente. diferente da nossa filha, sabe? Chega uma hora que a Vivian cansa, resolve chutar o balde, tentar, de algum modo, encontrar uma maneira de tentar mudar isso, tentar mudar essa situação. Mas sempre meio discretamente, não falando que é ela que tá fazendo, né? É porque ela tem muito medo da reação, Isso. do que vai acontecer. Ela faz uma zine, que é uma revistinha chamada Moxie, que Moxie significa ousadia e fúria. E nessa revistinha ela tenta encontrar alguma maneira de se comunicar com essas meninas que estão sentindo a mesma raiva que ela está sentindo, que estão enxergando tantas coisas erradas. Então, ela meio que cria uma forma, né, pra que essas meninas consigam identificar umas às outras. Botando coraçõezinhos, estrelinhas na mão, ou se vocês estão cansados de ter que usar certos tipos de roupa, estão cansadas dessas regras estúpidas que estão colocando pra gente se vestir. Gente, até chega uma hora que o diretor começa a chamar as meninas pra que elas coloquem umas roupas velhas lá que tem no colégio, porque as roupas que elas estão usando
podem muito provocar os meninos, entendeu? E eles, né, coitados dos rapazes, eles não têm podem fazer controle. nada, Eles não têm controle das coisas. Então, se você tá cansada de fazer isso, vamos todas usar roupão um certo dia, sabe? Então ela meio que... começa uma revolução ali, né? Ao mesmo tempo que ela faz essas revistinhas escondidas, assim, sem falar que é da autoria dela, outras meninas pegam essa ideia e também colocam coisas... Ah, vamos utilizar esse nome, o Moxie, vamos utilizar essa força, né? Essa nova força, isso, pra gente conseguir dinheiro pro time de futebol feminino, que é completamente esquecido, sabe? Bem diferente do masculino, obviamente, que todo mundo ama, bate palma, Que a cidade idolatra. para quando tem um jogo de Isso. futebol, entende? É uma revolução um tanto secreta, mas que aos poucos vai criando força, vai juntando meninas que antes nem se conversavam, então... Daqui a pouco aquelas pequenas garotas se transformam numa força e aí mesmo quando elas realmente vão pra luta. Exatamente. E aí, obviamente, que o diretor vai se incomodar, os meninos vão começar a se incomodar. E só que elas estão fazendo, elas não fazendo exatamente nada de errado, elas só estão lutando pelos direitos delas, assim como, né? E, sério, gente, é bizarro o quanto o colégio, a gente fica assustado de personagem escroto que tem nesse livro. É claro que ela tem as amigas dela, e ela também vai ter um relacionamento amoroso durante a leitura. E é muito interessante porque o menino que ela tem um relacionamento, claro, é um dos mais legais, mais lindos, mais queridos do colégio, mas chega uma hora em que até ele fica meio... Ele, assim, ele é a favor dessa revolução, ele concorda com as coisas que tem que mudar, mas chega uma hora que ele fica... Será que vocês não estão indo longe demais, sabe? Será que vocês precisam fazer tanta coisa assim? É aquela coisa de o homem é criado dessa forma, então, claro, ele já tava... já tava no nível acima dos outros, né? A gente até já tava, olha só que lindo, se todos os homens fossem assim, daqui a pouco... Só que, claro, chega uma hora que ele também dá uma travada e é compreensível, né? Não é assim que, tipo, todo mundo vai aceitar de um dia pro outro, porque a gente tem uma cultura, né, um tempo muito grande com os homens no comando e aquela coisa toda. Então, o personagem dele é um personagem muito real, assim. Se ele continuasse perfeito, vamos assim dizer, do início ao fim... Ia ser muito exatamente. forçado. Não é nenhum spoiler o que a gente tá falando aqui, é mais mesmo... pra gente discutir o comportamento dos personagens. Tem meninas também, né? Que ficam tipo, ai, o que essas aí estão fazendo? O que essas aí estão fazendo? E também tem aquelas que ficam com medo de reagir. Isso, que é o caso dela mesmo. Da Vivi, que tipo, ela tem medo de se impor. Mas porque a mãe dela tenta, não tinha sabe? ainda. Mas ela tenta. Exatamente. E ao contrário de meninas que não querem nem tentar, querem que continue daquele jeito, sabe? É mais fácil continuar assim do que a gente tentar fazer alguma coisa. Só que a gente sabe que não adianta continuar da forma que tá e que sim, a gente tem que, mesmo que seja aos pouquinhos, né, tentando mudar essa nossa realidade. Então, é um livro que vai despertar muita coisa, eu acho, principalmente nos jovens. É aquele tipo de livro que a gente, se fosse professor, com certeza indicaria pra turma ler, né? É uma história bem envolvente, a escrita é bem gostosa. Como eu tava falando pra Samantha, esse daqui é aquele clássico livro que a gente conversou no começo do canal, Sessão da Tarde com Conteúdo. Isso, exatamente. E ele foi escrito por uma mulher, obviamente, que é a Jennifer Matthew. É isso, a Jennifer Matthew. E ele tá também na lista dos 10 melhores livros juvenis de 2017, então. Sim. E é muito legal que a Jennifer, tanto no início, ela já tem uma mensagem muito empoderada, assim, muito forte. E aí no final, nos agradecimentos e nas coisas, ela também escreve um monte de indicações de textos pra ler e vídeos pra ver. E sites feministas. Então é bem legal, assim, vocês darem atenção pro livro inteiro, né? Obviamente, sempre é bom você fazer isso. Mas nesse especial, assim, dá uma olhada também no final que tem várias dicas de sites e conteúdo feminista. O livro foi muito bom, a gente gostou muito da leitura, porém tiveram algumas coisinhas, assim, que incomodaram um pouquinho a gente. Porque a gente é chata, entendeu? Crica. A gente é crica. Então sempre vai ter algo que vai incomodar, não é algo que estrague a história, mas é algo que já incomodou a gente em outros livros que a gente não podia deixar de não se incomodar nesse, porque não seria justo, né? Isso. Então... Mas talvez não seja uma questão do livro, da escrita da autora. Não é, definitivamente. Eu acho que é uma questão de tradução. É, verdade. Porque nesse livro a gente tem as pessoas conversando e mandando mensagens e a gente tem muitas vezes a palavra massa. Você é massa. Isso é massa. Que massa. É muita massa, gente. Massa. Não é nem massa pra comer, entendeu? É só massa mesmo. É só massa. Que massa legal. Assim, é que foi uma coisa muito repetitiva. Acho que o problema foi esse. Isso. Uma das outras coisas que incomoda a gente um pouquinho, mas assim, não afeta a história.
é porque, que é o que eu falei também antes, que afetou outras histórias que a gente já havia comentado entre a gente, então obviamente nessa ia acontecer também, que é o fato de que as coisas mais graves, vamos assim dizer, nunca acontecem com a personagem principal. Ela tá sempre imune de todos, assim, claro... Os acontecimentos mais graves. Isso, claro que vai acontecer coisinhas, outras, mas os mais graves nunca é com ela. E, de novo, tipo, ela namora o cara mais legal do colégio, né? Então... mas isso é interessante porque ela é meio que um fantasminha. Porque ela sempre fica atrás das coisas. Por exemplo, a revistinha, ela não quer botar o nome dela, não quer mostrar que foi ela que fez. Mas, e aí vai acontecendo coisas... Por causa dessa revistinha vão acontecendo algumas coisas, mas ela não é outras afetada. pessoas diretamente, ela é afetada obviamente indiretamente, Sim. né? Mas outras pessoas são afetadas diretamente, mas exatamente por esse motivo de ela não querer chamar atenção, querer se esconder, né? Então, só que aos poucos a gente vai vendo também que ela vai crescendo, isso vai mudando, enfim, então... Essa mentalidade dela de tentar se esconder e não botar a cara e lutar ela vê que realmente, não adianta, que chega uma hora que... ela tem que fazer isso. E é muito legal ver esse crescimento dela, esse desenvolvimento dela. No primeiro momento ela é bem escondidinha, bem tímida, bem travadinha, e daqui a pouco já tá botando a cara aí. Por mais que ela seja mais discreta, na hora que o namorado dela aí dá uma cambaleada, tipo assim, que ela falou... Opa, pera aí, querido, presta bem atenção no que tu tá falando, entendeu? Então é bem legal, assim, é um livro super indicado pra gente ter o selo de aprovação Nixon! Eu sempre quis fazer isso, eu já tava com saudade. Então, eu espero que vocês curtam a leitura. E se vocês já leram, nos conte nos comentários. E se vocês ficaram interessados, também contem pra gente. Como a gente falou, uma leitura bem leve, bem fluida, assim, bem rapidinha, aquela sessão da tarde tranquila. Super. A gente leu super rapidinho. Super rápido. Então... Mais um livro lindo. Então é isso, gente. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, comentar, ativar o sininho. E até o próximo vídeo. Muitos beijos. Tchau. Tchau.